nós estamos sendo considerados adúlteros porque nós não abrimos mão da lei mosaica e contraímos novas núpcias com Jesus, que é uma segunda aliança, né? E eu achei que eu não cometi esse pecado, mas eu cometi. Eu gostaria que vocês também fizessem uma introspecção aí para vocês perceberem que enquanto nós tivermos com um pé na lei mosaica, enquanto nós tivermos com um pé no sacerdócio aarônico ou mosaico, enquanto nós estivermos falando ainda acerca de Yahvé, de Yahushua e outras coisas mais, nós teremos ainda uma ligação com o nosso passado. E essa ligação com o nosso passado, nós estaríamos obrigados, perante a lei mosaica, a ser fiel ao nosso marido, que é a própria lei mosaica. E quando fala que nós morremos, né? Olha que interessante, nós morremos. Não foi a lei que morreu, foi nós que morremos. Mas nós morremos para o quê? Para o pecado. Agora, qual é a força do pecado? É a lei mosaica. Então, nós temos que ter uma consciência exata de que nós morremos para a lei mosaica. Nós não morremos para o pecado pura e simplesmente. Nós morremos para a lei mosaica. Entendeu? E se nós morremos para a lei mosaica, né? Olha bem, não foi a lei mosaica que morreu, mas nós podemos contrair uma nova núpcia. Como? Se nós morremos com Cristo, certamente viveremos com Cristo. Percebe? Então, nós morremos para uma existência carnal e fomos vivificados para uma existência espiritual. Agora, nessa existência espiritual, se você ainda tiver consciência da tua primeira existência, que é debaixo da lei mosaica, você estará transmitindo para o novo relacionamento que você tem em Cristo Jesus uma linhagem energética do primeiro sacerdócio, que não é o sacerdócio melquisedequiano, é o sacerdócio aarônico. Então, na tua nova núpcia, tá? Se você não negar a tua natureza carnal, se você não negar a tua existência da tua natureza carnal, segundo a lei mosaica, você estará sendo considerado adúltero. Estão me entendendo? Quando fala lá, retira a primeira, está falando exatamente isso, retirar totalmente a primeira aliança, para aí sim estabelecer a segunda aliança. Então, de morrer para o pecado e quebrar totalmente a nossa comunhão com a lei mosaica para adentrarmos em algo novo. Tá? Quando a gente fala em algo novo, se nós estivermos com as nossas âncoras firmadas ainda na lei mosaica, não tem como a gente avançar. Entende? Então, a minha âncora não pode estar no meu passado, naquilo que eu já vivi. A minha âncora tem que estar em Cristo Jesus, de fato. Então, eu vou lançar âncora onde? No meu vínculo com Cristo, na minha comunhão com Cristo. Percebe? Então, quando se fala na palavra, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, está dizendo exatamente essa situação. Esqueçam da lei mosaica. Tá? Por quê? Ela está enferma. Ela não vai te trazer aperfeiçoamento algum. Percebe? E em Cristo Jesus, a lei mosaica também está completa. Ela está consumada. Está paga. Está resolvida. Eu tenho que insistir, tá? Porque eu estou fazendo esse trabalho comigo. Entende? Eu acho que eu não estou sozinho nisso. Tá? Se vocês me permitirem, eu tenho que insistir ainda um pouquinho nessa situação, porque eu quero experimentar a plenitude da natureza divina. Eu quero experimentar o exercício da semelhança com Cristo Jesus na sua totalidade. Eu quero experimentar as coisas novas que o Pai tem reservado para aqueles que o amam. Mas antes que eu declare meu amor por El Elyon, eu tenho que declarar o meu amor por Cristo.
antes de declarar meu amor por Cristo, eu tenho que me declarar meu amor por cada um de vocês e pelos meus inimigos também. Tá certo? Agora, com a consciência da lei mosaica é complicado, mas com a nova consciência em Cristo Jesus não é complicado, porque é Ele em mim que está fazendo a obra. Tá certo? Agora, para Ele realmente ser o meu esposo, o meu marido, né? Eu tenho que ter uma quebra muito forte do meu primeiro relacionamento. Tá? Tem que existir uma consciência viva das coisas vivas que estão em Cristo Jesus, me livrando da minha consciência de obras mortas, que são advindas da própria lei mosaica. Porque a lei mosaica me traz a consciência do pecado, do juízo, de condenação e morte. Porque pela lei mosaica jamais nós vamos conseguir agradar a Deus. Nós já sabemos isso aí várias e várias vezes, nós já escutamos isso várias e várias vezes. Tá? O detalhe todo é o seguinte, quando se fala em raízes profundas, né, em coisas profundas, percebe? Quando se fala também em profundidade em Cristo Jesus, tem coisas antagônicas aqui, nós precisamos de ver. Porque as raízes profundas que eu tenho foram implantadas durante a minha comunhão, né, na lei mosaica. E eu, sem querer, estava na lei mosaica. Olha, é tão intensa essa questão da lei mosaica que, na época de Jesus, surgiram dois evangelhos. Tá? O evangelho da circuncisão, que era ministrado por Pedro para os judeus, porque eles estavam tão fortemente arraigados à lei mosaica que eles fizeram uma meia-sola, tá? Porque era a única forma deles entenderem, né, dos poucos que se converteram a Cristo Jesus lá naquela época. Porque eles tinham convicção, pela vivência na lei mosaica, de que a lei era absoluta. Tá? E se ela fosse absoluta, e se realmente nós chegássemos a IAV pela lei mosaica, não haveria necessidade de uma nova lei, que é a lei de Cristo Jesus. Se ela aperfeiçoasse, não haveria necessidade de um novo aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Então é claro que ela não aperfeiçoa, é claro que a lei mosaica não salva. Tá? Por quê? Porque você está sozinho tentando servir a IAV, né? Tentando cumprir com os rituais. E esse foi o erro dos israelitas. Quando o Yahvé quis comungar diretamente com cada um deles, né, nenhum deles quis recebê-lo, a não ser o próprio Moisés. Né? E quando Moisés viu, né, a glória de Yahvé, né, com a mão de Yahvé tampando, né, o vale, assim, entre as pedras onde Moisés estava escondido, né, mesmo assim, a intensidade era tão grande que Moisés, ao descer do monte, todo mundo não conseguia nem fitá-lo, né? E ele colocou um véu por si mesmo, porque ele sabia que aquela glória que ele estava lá era uma glória de relance, e era uma glória desvanecente. Então, precisava se ocultar dos olhos dos israelitas que aquilo era passageiro. Né? Aí todo mundo ficava admirado. Agora, antes, né, vamos lembrar de um outro homem também que tinha o brilho, né, de Cristo Jesus. O primeiro Adão. Tá? Ele brilhava. E todo mundo sabia que existia naquele homem algo diferente. Porque ele era sábio, ele era muito vivaz, mas ele tinha comunhão direta com Cristo Jesus. Em Deus, porque a plenitude da divindade habitava entre eles ali. E Adão brilhava, até que ele pecou e perdeu seu próprio brilho. Tá? Mas, mesmo assim, ele também ainda estava sujeito aos problemas que o próprio Adão criou ao pecar. Tá? E nós estamos falando muito de luz nesses dias agora. Está intenso, tá maravilhoso. Está entendendo? Agora, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de algo que nós ainda não experimentamos em plenitude. E eu estou falando de alguma coisa que ainda nos impede de entrar na plenitude
da revelação da luz de Cristo, tá? Porque é importante a consciência viva de que nós, de fato, estamos intensamente em Cristo Jesus. E por que isso? Porque nós quebramos todas as ligações, todas as pontes, todas as estradas, nós dinamitamos as nossas estradas que ficaram para trás, que ainda nos ligavam à lei mosaica. Agora, isso é um trabalho, meus irmãos, não é um trabalho superficial, é um trabalho em profundidade. Então, se você não se determinar a quebrar essas pontes, tá? Cristo não vai quebrar para você. É você que tem que quebrar, né? Se alguém quiser segui-lo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não é isso que a diretiva divina para cada um de nós? Então, justamente essa negativa que eu estou tentando mostrar para vocês, que nós temos que fazer ela de uma maneira consciente e de uma maneira muito profunda, tá? Todo o desligamento da minha primeira núpcia, porque nós nascemos disso, nós somos fruto disso. Os nossos pais não tinham a experiência profunda que nós estamos tendo em Cristo Jesus. Então, foram isso que nós recebemos como ensinamento, a lei mosaica, em forma do evangelho da circuncisão, que nada mais é do que a coisa pior que tem das religiões, porque não é nem Cristo e nem tampouco Yahvé. É um meio termo ali que nós temos que discernir, mas infelizmente era o que nós tínhamos, né? Lembra lá do aio ou da ama, né? A lei mosaica não serve como ama. Percebe? Essa é a única finalidade que a lei mosaica tem. E nós já chegamos em Cristo Jesus, nós já sabemos quem é Cristo Jesus, nós temos uma revelação de quem é Cristo Jesus, tá? Isso externamente aos nossos corações. Quando a gente começa a colocar Cristo Jesus entronizado em nossos corações, a gente experimenta uma alegria tremenda. A reunião da semana passada foi muito intenso. Eu vi claramente assim o amor de Cristo em nós ali. Eu vi o amor de Cristo nos unindo, eu vi o amor de Cristo nos envolvendo, percebe? Eu vi a luz de Cristo brilhando os nossos caminhos, eu vi a luz de Cristo fazendo com que a gente enxergue o plano de El Elyon para nós, como participantes do seu corpo multimembrado, entendeu? Mas quando vê, eu começo a tentar andar, quando vê, eu sinto algo me segurando ainda. Né? Como eu falei para vocês, falando aqui, talvez eu seja o único, mas talvez eu acho que não. Talvez eu acho que tem pessoas no nosso meio que também precisam escutar isso que eu estou falando aqui, tá certo? Agora, na hora que eu parar de falar também, se alguém quiser confirmar, ótimo. Se alguém também falar, Ronaldo, acho que nós já estamos mais à frente. Amém também, não tem problema, tá certo? Eu vou pedir então para vocês orarem por mim cada vez mais, porque eu preciso me livrar. Porque de vez em quando eu ainda me sinto preso a algumas coisas do meu passado, né? Cujo passado eu achava que eu estava servindo a Deus de uma maneira eficaz. E hoje eu vejo que não, eu estava servindo à lei mosaica, que não me traz aperfeiçoamento algum, né? Porque o intuito dela nunca foi me aperfeiçoar. O intuito dela foi para poder me levar a Cristo, né? E eu já estou em Cristo Jesus, entendeu? Agora, pessoal, eu quero ser a expressão exata de Cristo sobre a face da terra. Para isso acontecer, tá certo? Eu não posso ser considerado adúltero, porque eu estou no passado da lei mosaica e quero agora adentrar nas núpcias com Cristo Jesus, entendeu? Então não existe essa compatibilidade ainda se eu não me negar antes, porque na minha natureza carnal, a lei mosaica ainda é rainha, ela impera ainda na minha vida, tá certo? Então, por isso que Cristo fala, cada um negue-se a si mesmo. Então, existe uma necessidade de uma negativa. E o que você está fazendo? Não é negar a sua natureza corrupta, pura e simplesmente, não. É negar a influência da lei mosaica na tua natureza corruptível. Entendeu?
e apresentar a tua natureza corruptível, livre da lei mosaica, para que Cristo possa revestir a tua natureza corrupta com a incorruptibilidade dele. Então, tá entendendo? Então, por isso que fala lá, quando fala desembaraçando de todo lado, de todo laço, né? Do peso, né? E do pecado que tenazmente nos assedia, ou seja, não é só o pecado, é o peso também da lei mosaica, entendeu? É o peso dos meus laços com a lei mosaica, entende? Não é o peso do pecado, é o peso e do pecado, ok? São duas coisas ali, ou seja, tem duas coisas me amarrando. Né? Eu preciso de ver quem eu sou e eu preciso de ver o que é que me impede, entende? Então, quem nós somos, nós já temos uma revelação boa de quem nós somos, tá certo? Agora, quem nós pretendemos ser, nós também temos essa revelação. Nós sabemos que é através de Cristo Jesus habitando em nós. Mas para que isso aconteça, de novo, precisamos de negar a nossa primeira aliança. Nós já vimos, retira o primeiro para se estabelecer o segundo. Mas para se estabelecer o segundo, tem que ser retirado o primeiro. Entende? Então, nós não podemos ficar perdendo tempo, ou gastando tempo, né, dos irmãos, falando acerca de lei mosaica, falando acerca de Arrucha, falando acerca de Iave, entendeu? Nós só vamos falar para isso aqui, olha, e Arrucha me serviu para me mostrar Cristo Jesus, para me mostrar Emanuel, entendeu? Iave me serviu para mostrar Emanuel, para me levar a Cristo, não é para me levar a Jesus. A lei serve para me levar a Cristo. Tudo bem, é Cristo Jesus? É Cristo Jesus, mas só tem que falar Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, tá certo? Porque a primeira pessoa, Jesus, era o unigênito de Ave, tá? Aí eu vi uma mensagem aí que não sei quem colocou, foi o Paulo que colocou, né? Ele é o primogênito dos mortos, ou seja, é o primeiro que ressurgiu dos mortos. Agora, nós também, se você olhar bem, a lei mosaica, nós temos que morrer para a lei mosaica. Então, nós somos esses mortos que falam ali. Não os mortos que estavam lá no Hades, pura e simplesmente não. Eram os mortos que morreram para o pecado. E lembrando de novo, a força do pecado é a lei mosaica. E o único intento da lei mosaica é te levar para Cristo Jesus. Na hora que a lei mosaica cumpre o papel dela, que é te falar de Cristo e te mostrar Cristo, acabou. Não existe mais necessidade da lei mosaica. Tá certo? Aí, de novo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo avante no meu alvo, que é Cristo Jesus. Outra passagem fala, Pai, os meus olhos estão fixos em ti. Qual Pai? Cristo Jesus. Percebe? Então tem que haver uma consciência forte dessa situação. Tem que haver, entende? Porque, olha bem, as obras maiores que Cristo fala, que nós também iremos fazer, dependem antes de você ter quebrado todas as tuas âncoras que você tem na palavra de Iave. Percebe? Você tem que recolher a tua âncora, né, do teu navio. Nós estamos ancorados ainda na lei mosaica. Nós temos que tirar essa âncora, levantar a âncora, percebe? E lançar a âncora em Cristo Jesus. Ou seja, nós estávamos lá no pátio, com a nossa âncora no pátio, agora temos que pegar a âncora e jogar lá no lugar santíssimo. Porque lá, se eu tiver firmemente ancorado em Cristo Jesus, qualquer coisa aqui que ainda venha me abalar, da lei mosaica, ou dos irmãos, ou da humanidade, ou de qualquer outra situação, as intempéries do mundo que nós ainda vamos passar, né? Lembra de Cristo. Pai, eu não quero que você tire o pessoal do mundo, porque senão eles não vão ser aperfeiçoados. Eu quero que os livre do mal. Ou seja, eles vão continuar no mundo e vão resistir, e vão vencer o mundo, né? Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então, mesma coisa, meus irmãos, tenham bom ânimo. Nós temos que vencer também o mundo em Cristo Jesus. E para vencer o mundo em Cristo Jesus, são novas regras, são novas armas, é uma nova desenvoltura, é um novo comprometimento, é uma nova núpcia,
É uma outra situação que nós ainda não experimentamos na profundidade pelo qual Cristo Jesus quer falar conosco. Percebe? Então, ou nós vamos brincar de ser, né, pessoas que falam que estão na graça, mas com um pé no evangelho da circuncisão, ou nós vamos esquecer de todas as coisas que para trás ficam e vamos seguir avante no nosso alvo, que é Cristo Jesus, em plenitude. Aí eu consigo entender as obras maiores. Aí eu consigo entender que é possível sim, entendeu? Porque crer que Cristo é Jesus, é o Senhor de senhores, todo mundo crê. O que falta é crer que Jesus Cristo é o Senhor de senhores em minha vida. Crer que o Senhor Jesus faz milagres? Todo mundo crê. Crer que o Senhor Jesus faz milagres através de mim é difícil, percebe? Porque eu estou vendo a lei do pecado e da morte ainda funcionando em mim, tá certo? E eu quero ver uma outra lei acontecendo, que é a lei da vida e da graça, acontecer em plenitude, percebe? Então eu tenho que praticar constantemente, diariamente, semanalmente, a todo instante, aquele detalhe, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo avante no meu alvo, que é Cristo Jesus. Porque esse é o espírito do anticristo, pessoal. Se você não fizer isso, você está negando o poder de Cristo. Qual é o poder de Cristo? O poder de Cristo? Não. O poder de Cristo que pode operar através de você. É essa negativa que você não pode ter. Evidentemente que todo mundo confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Até Satanás já confessou, né, que Jesus Cristo é o Senhor. Mas ele se submeteu a Cristo? Evidentemente que não. Então, agora eu estou falando para vocês que nós temos que nos submeter a Cristo em plenitude. Para isso acontecer, meu irmão, se você não negar a tua natureza, se você não negar, né, a tua núpcia do evangelho da circuncisão, você não vai entrar na nova núpcia, não vai acontecer. Jesus Cristo não vai casar com você. Não tem como. É incompatível. Porque o objetivo da lei mosaica é te levar para Cristo. Chegou lá, entregou você para Cristo, acabou a lei mosaica, não precisa mais dela. Acabou. Zé Fini, acabou, acabou. Tá? Agora, o que acontece? Nós, parece que a gente está... será que eu me lanço em Cristo? Será que eu não me lanço? Será que o Ronaldo está falando alguma coisa esquisita? Será que isso mesmo é uma palavra divina para nós? Eu me sinto tão bem na lei mosaica, eu me sinto tão bem nas coisas que eu sempre vivi. Eu acho tão bacana isso, eu acho tão bacana aquilo outro, eu acho tão bacana que não sei o quê, acho não sei o quê. Tudo bem, né? Cada um escolhe o que quer andar. Mas eu estou agora sendo publicamente, confessando publicamente, que eu não quero ser adúltero mais. Eu estou falando de contrair uma nova núpcia, de contrair um novo casamento em minha vida, sendo que eu não quero abrir mão do meu antigo marido. E isso me faz, perante a lei mosaica, ser um criminoso. Eu estou cometendo um pecado de adultério. Acabamos de ler. Entendeu? Então precisa de haver, ou seja, mesmo na lei mosaica, olha bem o nível que nós estamos chegando. Nós estamos falando que nós queremos abrir mão da lei mosaica. Pelo menos eu estou falando isso publicamente. Entendeu? Eu não quero mais ter nenhum laço com a lei mosaica, com o sacerdócio aarônico. Eu não quero ter mais nenhum vínculo com isso. Eu não quero ter mais nenhum pensamento. Entendeu? Eu estou fazendo aquela citação. Estou levando cativo todos os meus pensamentos em obediência a Cristo Jesus. Eu estou prendendo os meus pensamentos. Eu não quero mais pensar acerca da lei mosaica. Eu não quero mais pensar acerca do evangelho da circuncisão. Eu quero me determinar, junto com quem quiser, né, a abrir mão de todo o meu passado, que eu achava que era o it, né, a coisa mais elevada que podia ter em Deus, né, para poder entrar numa nova expectativa de existência espiritual em Cristo Jesus. Porque agora eu entendo o que quer dizer, né, as obras maiores. Para que isso aconteça,
eu tenho que abrir mão das obras menores, ou dos milagres segundo a lei mosaica, ou da minha comunhão segundo a lei mosaica. A gente que é... O Manel é mestre de obra, eu sou engenheiro civil. Não tem como você construir um prédio em cima de um fundamento de uma residência unifamiliar, por exemplo. Vai afundar. Mas a casa é boa. Sim, a casa é boa. A fundação para aquela casa é boa. Sim, é boa, vocês têm toda a razão. Mas não é isso que o pai quer. Ele não quer a casinha boa da lei mosaica. Ele não quer as bênçãos da lei mosaica para você. Ele quer construir um novo edifício. Para ele construir um novo edifício, precisa primeiro tirar a broquinha, né, que nós já fizemos várias vezes, né, Manel? É, verdade. Aí aquela broquinha que aguenta 20 toneladas, por exemplo, né? Eu não posso colocar um bloco de fundação de um prédio para 150 toneladas. Vai afundar, o prédio vai ruir. Então é necessário, retira o fundamento da primeira lei mosaica, para que possa ser estabelecido um novo fundamento, que é Cristo Jesus, a pedra fundamental, a fundação que realmente todo edifício que foi construído em Cristo Jesus vai prevalecer. Nós estamos falando de coisas que vão prevalecer, coisas eternas, coisas espirituais, entendeu? Nós estamos falando de coisas que ainda nós não experimentamos em plenitude. Um pequeno esboço na semana passada, caramba, foi vibrante. Né? Acerca da luz de Cristo, do brilho de Cristo em nós. Foi vibrante escutar, entendeu? Mas é um pequeno esboço ainda, gente. Nós não experimentamos a plenitude da divindade ainda. Porque quando isso acontecer, ninguém vai conseguir fitar a gente. Tamanho será o brilho da manifestação da glória de Emmanuel em nós. Tá? Mas coisas já estão acontecendo. Por quê? Porque nós estamos deixando, né? Das coisas passadas, já estamos vivendo algumas coisas da nova aliança. Né? Lembra lá do homem espiritual? É como o raiar do dia. Né? Tá na palavra isso. Vai clareando, clareando, até ser dia pleno. Nós não chegamos ainda no sol de meio-dia. Existem sombras ainda em nossas vidas. Percebe? Lembra da teoria da caverna lá, né? Ou seja, a discussão acerca das sombras que entravam para a caverna. O que era isso, o que era aquilo outro. A sombra, gente, não é a realidade espiritual, nunca foi. Mas você pode perder teu dia, teu tempo, teu ano, os anos da sua vida, tudo discutindo acerca das sombras. Percebe? Sem nunca ter experimentado sair da caverna. Então, nós precisamos sair da caverna. Nós precisamos de ver certinho que a realidade é a atmosfera espiritual. A realidade nunca foi o nosso mundo natural. Porque são coisas perecíveis. Entendeu? Nós estamos nos julgando, né? Eu vejo muitos homens de Deus falando ainda que o pecado é absoluto. E nunca foi. Mas por que ele fala? Porque ele acha que a lei mosaica é absoluta. E nunca foi. Tá? Agora, a graça é absoluta. Só que o pessoal fala da graça com o pé no pecado. Isso é complicado. Fala em comunhão com Cristo, mas amarrado ainda para a lei mosaica, tentando servir e agradar a Deus pela lei mosaica. Isso é errado. Percebe? Então, quando fala lá, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não está falando acerca do teu pecado, não, gente. Não está falando acerca do teu pecado. Cristo já verteu o sangue por ele. Então, o teu pecado está coberto pelo sangue do Cordeiro. Então, El Elyon não enxerga mais o seu pecado. Ele se fez cego pelo seu pecado. Então, não está falando do pecado mais. Porque se você tiver que lembrar do teu pecado, significa que o sacrifício de Jesus foi em vão. Verter sangue pelo teu pecado foi em vão. Entendeu? Então, não está falando disso aí. Está falando do quê? Da lei mosaica para a sua vida. A prisão da lei mosaica em sua vida. É isso que você precisa de esquecer. Tá? Porque está bem claro lá, dos seus pecados jamais me lembrarei. Por que ele fala isso? Porque o sangue do seu filho já cobriu multidão de transgressões. O sangue do seu filho já realmente
fez lá. Lembra do sangue do cordeiro nos umbrais das portas, no Antigo Testamento? Tá? Isso estava simbolizando exatamente isso. Ou seja, veio o anjo destruidor e não destruiu quem estava atrás. Agora, quem estava atrás, o anjo destruidor perguntou: tem pecado? Se tiver, eu vou entrar na casa. Não, não perguntou. Ele só olhou: tem sangue do cordeiro. Vou embora. Passava outra casa: tem sangue do cordeiro. Vou embora. Passava outra casa: não tem sangue do cordeiro. Então eu vou entrar e vou destruir. Agora, foi Satanás que fez isso? Não, foi um anjo de Deus que fez isso. Estão entendendo, gente, o que é que está acontecendo? A gente começa a colocar as coisas nas devidas posições. Tá? E é muito importante que a gente consiga colocar na devida posição qual é o seu relacionamento com a lei mosaica. Onde é que você se encontra nesse relacionamento, nessa núpcia que você tomou? Onde é que você se encontra em relação ao evangelho da circuncisão? Quem é o evangelho da circuncisão para você? O que representa para você? Qual é a tua ligação com o evangelho da circuncisão? Quais são? Existem vias? Existem amarras? Se existir, tem que ser quebrado. É isso que tem que ser negado na sua vida. Não é você negar, nossa, eu sou tão pecador, eu vou negar a minha natureza. Não, não é isso não, gente. Isso já foi para trás, percebe? O sangue de Jesus já te livrou dessa situação. Então, agora, o que precisa é de você ficar livre da tua consciência de obras mortas. Porque é isso que a lei mosaica faz com você. Ela cria obras mortas em você. A única coisa que pode acontecer para você realmente adentrar nessa nova núpcia é a vida de Cristo. Isso tem que acontecer em você. A vida de Cristo tem que acontecer em você em plenitude. Tá? Aí eu começo a entender e eu começo a acreditar que em Cristo Jesus, o seu corpo multimembro irá fazer todas as obras que Cristo fez sobre a face da terra, como homem que ele se manifestou. Tá certo? E aí começa a acreditar que, além das obras que Cristo fez, as obras maiores que Cristo não fez, porque ele foi para o Pai, nós sim vamos conseguir fazer. Mas para isso que acontecer, né? Livrando-me das coisas que para trás ficam, sigo avante, tomando uma nova núpcia em Cristo Jesus. Percebe? Eu estou falando isso comigo diariamente. Quando eu me lembro e me pego de novo, lembrando de algumas coisas do meu passado, que era bom, que era assim, que era assado. Percebe? Só que hoje não funciona mais. Eu quero me relacionar com esse novo marido, entende? Eu quero ser íntimo desse novo marido. E eu não quero ser pego em adultério por não ter me livrado do meu relacionamento antigo, por não ter morrido para o meu relacionamento antigo. Né? Não é somente morrer para o pecado, é morrer para o meu relacionamento antigo. Morrer para tudo aquilo que eu achava de bom no meu relacionamento antigo. É quebrar toda a casa que está ali no meu terreninho, tirar todos os fundamentos daquela casa para começar a pedir para o meu novo marido: olha, eu já morri, tanto é que está aqui, já não existe mais nada no meu terreno do meu coração. Cria em mim um coração puro. Renova em mim, nessa nova núpcia que eu estou agora querendo tomar junto contigo, Pai, né? Um espírito reto, segundo a lei do Cordeiro, e não mais segundo a lei mosaica. As coisas que nós experimentamos foi bom, mas olha bem, olha o termo do verbo. Foi, é passado. Foi bom, mas não é mais. Nós já chegamos em Cristo Jesus. Eu espero que eu não me mostre aos olhos de vocês como alguém esquisito. Eu não sei se eu estou sendo claro com vocês, tá? Mas eu olho claramente, né? Porque, afinal de contas, semana passada foi uma semana de luz. Então, muita coisa está iluminando na minha vida. Eu estou vendo com clareza, né? Como qualquer idiota pode ver, que eu tenho que largar a mão das coisas passadas.
e adentrar nas coisas novas. Está claro, cada dia fica mais claro para mim ainda, percebe? Realmente, eu estou recolhendo a minha âncora que estava na lei mosaica e eu quero lançar ela no santíssimo lugar onde realmente está a presença de Cristo Jesus agora. Né? Quando simbolizou lá do véu ser rasgado em Cristo Jesus, quando ele morreu, né? Aquilo ali, né, simbolizou que agora todo mundo tem livre acesso ao coração de El Elyon. Mas através de quem? De Cristo Jesus. Já não é mais através da lei mosaica. Pode parecer uma bobagem que eu estou falando aqui, mas olhe bem do que eu estou falando. Olhe bem, entendeu? Entenda bem. Parece que eu estou falando algo que está todo mundo cansado. Mas será que está todo mundo vivendo realmente em profundidade isso? Agora, não quero com isso repreender ninguém. Pelo contrário, eu quero somente mostrar para que todo mundo entenda e possa se determinar em plenitude a realmente contrair essa nova núpcia antes quebrando o teu primeiro contrato. Você tem um contrato assinado. Você assinou um contrato. Quando você lá atrás achou que tinha que servir Deus daquela maneira que nossos pais e os nossos guias daquela época tinham. Era uma visão, uma revelação limitada que eles tinham. Percebe? Porque era um momento. Alguma coisa tinha que acontecer, né? O aio, que é a lei mosaica, tem um objetivo claro. Enquanto a gente é criança, a gente não tem direito algum de chegar e falar: eu quero comer tal coisa, eu quero fazer assim, quero fazer assado. Você é uma criança, entendeu? Agora, gente, nós crescemos. É por isso que hoje nós estamos falando dessa situação. Nós não queremos mais beber o leitinho de criança. Nós já experimentamos alimento sólido, entendeu? Só que você só entra na maioridade depois dos 30 anos, né? Segundo a lei mosaica. Mas enquanto você não entra em Cristo, a lei mosaica está em você. Então, você só cresce e adentra na maturidade quando você é filho pleno, né? E se tem uma medida temporal, né, na lei mosaica, é depois dos 30 anos. Então, olha bem, até com 30 anos você ainda é uma criança, espiritualmente falando. Então, eu não estou falando com criancinhas, não estou falando com jovens, adolescentes, não estou falando com jovens, estou falando de homens e mulheres, né, que, pela lei mosaica, se acham maduros. Agora, essa lei mosaica tem poder na tua vida até que você atinja a maturidade. Né? E quais são os pré-requisitos da maturidade? Né? Deixou de ser criança quando? Quando, além de desejar o bem, Cristo aprendeu a desprezar o mal. Nós temos feito isso. Ou seja, significa que nós estamos bem grandinho. Agora, a consciência de obras mortas tem que ser retirada de nós, porque os pecados já foram. Entendeu? Agora, a consciência de um novo e vivo caminho só pode ser implementado quando você tirar a consciência das obras mortas em sua vida, que não tem nada a ver com pecado. Tem a ver com a tua capacidade pecaminosa, que ainda está aflorada segundo a lei mosaica, que você só em Cristo Jesus consegue fazer. Agora, se tirar essa consciência, não quer dizer que está tirando você da sua natureza corruptível. Está simplesmente te livrando da tua natureza corruptível para que você possa ser revestido da natureza incorruptível de Cristo Jesus. Até que seja o mal tragado pela vida, né? Pelo bem de Cristo. Percebe? Então, o processo de transmutação acontece quando? Quando você tira a tua âncora do teu passado. Então, eu espero que, de alguma forma, eu tenha conseguido ser um pouco mais claro com vocês aqui, porque eu estou eu estou continuando a exercitar essa situação.
Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo avante no meu alvo, que é Cristo Jesus. Percebe? Aí continuando lá oh, caramba, em Romanos, né? No verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Pessoal, está entendendo aqui? Olha o quadro. As paixões pecaminosas postas em realce pela lei mosaica operavam em nossos membros, trazendo frutificação para a morte. É isso que todos os nossos líderes conheciam. Gente, quantas pessoas que a gente tinha em alta conta pereceram, gente. Adiel, Stevens, David Bohr, homens que a gente admirava pelo nível de revelação, só que eles morreram. Por quê? Gente, eu não quero ser aqui juiz de ninguém, não é isso que eu estou tentando fazer. Agora, se morreu, alguma coisa ainda tinha, alguma ligação com a lei mosaica ainda tinha. E é isso que eu estou tentando me livrar dos tentáculos da morte. Porque eu quero entrar na outra situação, entendeu? Verso 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que agora servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Meus irmãos, tem que ficar claro isso para nós. Agora, estamos libertados da lei mosaica. Estamos mortos da lei mosaica, porque nós estamos sujeitos a ela. E agora, porque nós estamos mortos para a lei mosaica, nós servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Né? Olha que o verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscências. Porque sem lei está morto o pecado. Olha bem, como é que você vai matar o pecado na sua vida? Tirar a lei mosaica. Tira a lei mosaica. O pecado está morto em você. Olha a fórmula que está aqui. Tá? Hoje eu enxergo com clareza. Tá? Verso 9. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom pode se me tornar em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Percebe? É essa situação que nós vamos ver aqui no verso 14. Né? Nós somos seres espirituais, tá? E manifestamos através de um corpo corruptível. E esse corpo corruptível, que não foi revestido de incorruptibilidade ainda, é que me faz morrer. Segundo a força da lei mosaica, que habita em mim ainda. 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei
de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará da comida dessa morte? Verso 25, aqui que está o negócio. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Romanos 8:1. Olha, gente, olha a nova performance. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Caramba! Não é possível que a gente não enxergou isso ainda dessa forma. Portanto, o que for impossível à lei mosaica, no que estava enferma pela carne nossa, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá? Olha do que nós estamos nos livrando. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora, verso 8:10. Romanos 8:10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificados os feitos da carne, certamente vivereis. Pessoal, isso aqui também é a morte física. Porque o último inimigo a ser vencido é a morte. Hoje nós ainda estamos sujeitos à morte por causa da lei mosaica. É onde nós queremos quebrar esse relacionamento que nós temos ainda com a lei mosaica. Né? Verso 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres, outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Pessoal, olha bem, quando eu era católico praticante, né, eu tinha receio de morrer, eu tinha receio do inferno, eu tinha receio de um tanto de coisa. Agora, quando eu passei a ter uma experiência profunda com Cristo Jesus, esses temores sumiram. Porque eu comecei a ter noção, né, da minha adoção como filho lá em Itajubá, com o Jorge lá. E ali eu aprendi a ver, né, essa nova perspectiva. Tá? E eu vi claramente no verso 16, que eu cumpri na minha vida. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Olha bem, né? Verso 18. Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Meus irmãos, cara, cada dia que passa fica mais claro. Cada dia que passa fica mais claro. Tá?